Daniel Torres, tenho 19 anos. Oh, glória! Sou natural de uma cidade maravilhosa chamada Teixeira de Freitas, na Bahia. Me mudei para cá este ano, no mês de abril, para fazer faculdade. Faço a UFES, aqui o curso de Engenharia Civil. Vim para cá sem ninguém, vim na cara e na coragem, aqui estou. E antes de falar um pouco dessa pregação, eu queria primeiramente dizer a minha imensa alegria de estar aqui nessa noite. Eu sou natural de um grupo de oração lá de Teixeira chamado Bom Pastor. O meu grupo é totalmente jovem, o meu núcleo era totalmente jovem. A pessoa mais velha do meu grupo acho uns 25 anos. O meu núcleo era composto por uma coordenadora de 20 anos de idade. Então, o meu grupo de oração era um grupo onde a juventude botou fogo na diocese. E hoje vir aqui ver essa juventude que está botando fogo, para mim é uma excelente alegria. Então, dá uma salva de palmas para o nosso grupo. Meus irmãos, para que nós podemos começar, o que o Senhor colocar no meu coração para iniciarmos, para que nós possamos entender este tema, é que eu pudesse contar para vocês um pouquinho de um testemunho pessoal, para que nós entendêssemos a grandeza do tema desta noite. De modo particular, meus irmãos, talvez vocês falem assim: poxa, o cara não tem nem bigode, o cara está pregando, que coisa feia, como assim? O pessoal está doido, ele endoidou, chamou o cara sem nem barba na cara para pregar. E essa minha trajetória como pregador começou há muito tempo atrás, e desde pequeno eu sempre vi os pregadores lá na frente. Eu participava de um grupo de oração para as famílias na época, meus pais sempre foram desse grupo, e naqueles grupos eu via as pregações e achava maravilhoso. Só que tinha um detalhe das pregações das pessoas que para mim não batia com a minha vida e com aquilo que eu queria ser, mas que parecia que era um pré-requisito para pregar. Mas sempre que eu via alguém com o microfone na boca, no grupo de oração, a pessoa tinha que ter um testemunho catastrófico de vida. Parecia que para pregar a pessoa tinha que ter usado pó, a pessoa tinha que ter usado muita droga, tinha que ter matado os 3, tinha que ter histórico na polícia, a pessoa tinha que ter boletim de ocorrência recorrente na polícia, tinha que ser bandido, tinha que ser malandro, tinha que bater na mãe, tinha que ser adúltero, tinha que ser a escória da humanidade. Só dava o microfone para ralé mesmo, para as pessoas que é pior do que água de salsicha, só dá para nada da pior tipo de gente. Então, quando eu tinha poucos anos, com os meus 8, 9 anos, o que eu pensei? Para mim, então, eu entendi que para pregar precisava passar pela lâmpada. Então, na minha cabeça, eu comecei a fazer um trajeto de lama que eu ia viver até pregar. Então, quando eu tinha 11, a minha meta é com 11 eu começo a ir nas festas de 15. Com 12 eu começo a beber. Com 13 eu arrumo alguma namorada para botar gaia nela. Com 14 eu tenho que ter comido alguém com 14, é a meta. Com 15 eu tinha que estar cheirando algum tipo de bola, inalando alguma coisa que fosse um entorpecente. A meta era lama, 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 lama. Depois, lá na frente, como a maioria dos testemunhos, Deus ia mandar uma mulher de fé. Essa mulher de fé ia me colocar na linha, ia me apresentar Jesus de novo, ia me botar totalmente nos caminhos do Senhor. Hoje, meus irmãos, eu já namoro. E deixa eu contar uma pequena triste notícia para você. Eu não precisei passar pela lama para estar aqui. Olha, meus irmãos, o que eu queria falar para você hoje é porque eu imaginava que um dia para nós virmos na frente para falar de Deus, precisava ter testemunho de mudança de vida. E o que eu quero falar para vocês hoje é que nós precisamos também ter testemunho de santidade, testemunho de quem nunca abandonou o Senhor, de quem está com o Senhor desde sempre, de quem ama a Deus. E que hoje tem tudo a ver com o tema desta noite. Eu vou chegar lá, eu falei para chegar, eu vou chegar. E o que eu queria falar para vocês hoje, meus irmãos, é que o testemunho de santidade também arrasta as pessoas. Hoje, meus irmãos, eu tenho 19 anos. Eu tenho a minha namorada e com 19 anos sou virgem, vou casar virgem, se Deus quiser. Nunca bebi, nem cheguei perto de nenhum tipo de bebida, muito menos o pó que eu falei que ia cheirar. Então, longe de todo tipo de desgraça. Por que, meus irmãos? Porque Deus me seduziu. Aleluia. Aleluia. E o que eu queria falar para vocês hoje, no tema desta noite, é que eu não sei quem é você, não sei se você passou pela lama que eu trajetei,
Não sei se você pulou a lama e veio até aqui hoje. Não sei se você tem más companhias na faculdade. Não sei se você é uma pessoa corrupta. Não sei em quem você está votando esse ano. Não faço ideia. O que eu sei, meus irmãos, é que independente do caminho, do trajeto que nós estamos, seja das pessoas que passaram pela lama ou das pessoas que não passaram, todas precisamos do tema de hoje. O tema de hoje, meus irmãos, é vida nova. E eu não sei quem é você, mas todos nós precisamos de vida nova. Dá uma salva de palmas para Jesus. O tema dessa noite, meus irmãos, vai repetir comigo. Eu vou falar e vai repetir pausadamente, tá? Eu vou explicar como é que eu repito, porque senão as pessoas repetem errado. O tema dessa noite é: o Senhor nos chama a uma vida nova. Repete comigo: o Senhor nos chama a uma vida nova. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6. Lucas pediu do 1 ao 7. Ele pediu a permissão para fazer do 1 ao 4. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Eu estou com a mão só e eu achei. Se você não achou, amém? Amém. Romanos 6, do 1 ao 4. Então o que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância de graça? De modo algum. Nós já morremos no pecado, como nós poderemos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória, assim nós também vivamos uma vida nova. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas na palavra do Senhor, meu irmão. O tempo voa. Então nós vamos adiantar algumas coisas. Nós acabamos de ler o livro de Romanos. Quem escreveu essa carta aos Romanos é Paulo. Paulo era inteligentíssimo, era trilingue, falava grego, hebraico e aramaico. Paulo tinha dupla nacionalidade, ele era grego e romano, estudou na escola de Gamaliel, que foi o cara que prendeu João e Pedro. Paulo era diferenciadíssimo, escriba, fariseu. Paulo era um doutor da lei daquela época. Quando Paulo escreve essa carta, ele já estava convertido, aleluia. E Paulo aqui escreve para o povo de sua terra. Ele escreve para o povo de Roma, povo no qual ele mesmo tinha cidadania. Portanto, Paulo escreve aquilo que ele conhece do povo. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, meus irmãos. O que eu queria falar para vocês hoje sobre essa palavra de Paulo, ele começa com uma ironia um pouco difícil da gente entender, mas o Paulo está aqui, ele está ironizando a inteligência dos gregos, dos romanos, porque para eles o que importa é realmente ser inteligente. Então ele começa aqui com uma ironia, com um sarcasmo, e eu vou explicar o sarcasmo para você. O que Paulo está falando é o seguinte: algumas pessoas, só naquela época, hoje não tem isso não, mas naquela época as pessoas acreditavam que, poxa, quanto mais cagada eu faço, maior tem que ser a misericórdia de Deus para compensar a cagada que eu fiz. Então, quanto mais cagada, mais misericórdia. Quanto mais cagada, mais misericórdia. Se ficou claro, diz amém. Amém. Não ficou claro para a maioria das pessoas. Do tripé para trás, ninguém entendeu. Se ficou claro, diz amém. Amém. Então, o povo imagina que quanto mais cagada você faz, maior tem que ser a graça de Deus para compensar a cagada. Então, aqui, para a misericórdia ser derramada, precisava de muita glória. Então, glória é positivo. Então, o que o povo está falando aqui, Paulo ironiza, é que, poxa, você está imaginando, filhote, que quanto mais cagada você faz, maior é a glória de Deus, porque tem que aumentar a misericórdia para você ser perdoado. Gente, what the fuck? Que é isso? Não faz sentido. Então, Paulo ironiza essa bestialidade que o povo começa a falar. E o que eu queria falar para você hoje é que Paulo fala lindamente para nós hoje. É pararmos de achar que é preciso, que o Senhor é misericórdia, Ele sempre perdoa. Ah, mas basta eu confessar, parece um brinquedo na mão do sacerdote, e vai ficando nisso. Mas o que nós estamos entendendo aqui nessa noite é que não importa se
você passou pela lama ou não passou pela lama, é necessário ser como esses romanos que precisavam de vida nova. Se ficou claro, diz amém. Amém. Tá péssimo, tem uma galera que morreu, deve estar na faculdade, não veio hoje. Se ficou claro, diz aleluia. Então, meus irmãos, como o tempo já está acabando o que o Senhor falava no meu coração é que existem algumas coisas que nós precisamos fazer para viver a vida nova. E essas coisas hoje são escolhas extremamente difíceis. E as escolhas difíceis são as responsáveis por nos dar vida nova. Bate no seu peito e diz: escolha difícil. Tem gente que não tem peito para bater, não tem mão para bater no peito. Bate no seu peito e diz: escolha difícil. A primeira escolha difícil que eu queria te convidar nessa noite a fazer é ter nojo do pecado. Essa escolha difícil nós precisamos fazer hoje. Gente, nós precisamos sair daqui com nojo do pecado, com vergonha do pecado. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 19, Paulo vem falar que eu queria fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. Mas hoje, por que isso acontece? Temos concupiscência, temos toda a nossa tendência ao pecado, mas precisamos sair daqui como católicos com nojo do pecado. Fala para quem está ao seu lado: tem nojinho do pecado. Gente, você precisa sair daqui com nojinho, com vontade de vomitar de pecado. Quando alguém quer falar de pecado para você, tenha nojo. O problema hoje é que nós temos nojo daquilo que é de Deus. Então, quando fala para um casal de namorados que eles não podem ter relações sexuais porque aquilo fere o coração do Senhor, parece que está ferindo o coração dos namorados. Ai, é água de salsicha, não tem gosto. Gente, é longe do pecado. A gente está numa bitolação onde aquilo que é do mundo a gente quer, aquilo que é de Deus a gente vomita, mas é para fazer o contrário, é para vomitar as coisas que são do mundo. Meus irmãos, no dia de hoje tem tanta gente, mas tanta gente precisa mudar dentro de casa. Tem gente que parece que é um cavalo só de calça jeans, e em casa quando chega começa a soltar uns coices e é piada. Tem gente que nunca conseguiu ouvir a frase de alguém: ei querido, eu vejo Deus em você. Sabe por que muitas vezes nós não escutamos isso? Porque nós somos um poço de ignorância com os outros. Aí chega no grupo de oração de cara fechada, aí o pessoal que está na corrida vai estender a mão para você, fala: ei, pega aqui um papelzinho. Aí você vai lá, pede o papelzinho, reclama, é ignorância. Fala para quem está do seu lado: sai daqui, seu ignorante. Gente, nós precisamos hoje entender vida nova em todas as áreas. Eu não estou falando aqui só de pecado mortal, não estou falando aqui só de castidade, não estou falando só de adultério, de droga, de coisa pesada, estou falando também de detalhes. Tem muita gente hoje que precisa de vida nova nos detalhes. É entregar os nossos detalhes na mão de Deus, é entregar as nossas pequenas coisas na mão do Senhor, é entregar as nossas carências, os nossos medos, as nossas solidões, é entregar aquilo que nos aflige na mão de Deus. Tem gente que está pagando caro em terapia, está pagando caro em psicólogo, mas nunca conseguiu entregar a ansiedade nas mãos de Deus. Não consegue entregar os problemas mentais, todas as frustrações psicológicas em Deus, mas consegue pagar 300 na terapia. Essa é de graça. Nem isso eu estou falando que Deus é a salvação e que cura uma doença aqui, não. O que eu estou falando para você é que hoje precisamos começar a buscar as coisas do alto e querer menos as coisas que são desse mundo. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o baiano? Gente, hoje nós precisamos querer mais do que é de Deus. O tempo já está estourado, tem 2 minutos. Deus me livra. Fala para quem está do seu lado: nojo de pecado. Vai no seu peito e diz: eu vou ter nojo. Eu vou dar a última dica, o tempo já acabou. A última dica que eu queria dar para vocês, meus irmãos, para que nós possamos tomar escolhas difíceis para mudar de vida. Essa escolha difícil que eu queria dar para você realmente é difícil.
dica que a gente precisa te dar hoje, meus irmãos, é: fica na igreja. Fica na igreja, não sai por nada. Daniel, você fala isso porque o seu coordenador não é Lívia. Lívia me quebra no meio. Lívia volta me jogar na parede e chamar da artista. Daniel, lá é uma tribulação. Você tem que ver meu núcleo, parece que é um campo de guerra. É violento. Gente, eu não tô nem aí, fica na igreja. Mas no seu peito diz: eu entendi essa parte. Você vai sofrer. O que eu estou te falando é que se está difícil com Deus, sem Deus não vai para frente não. Meus irmãos, então não importa a tribulação, não importa o quão difícil está, fica na igreja. Meus irmãos, o que eu queria falar para você hoje, eu queria desmistificar um discurso muito feio que as pessoas falam, heresia, tá? Tem gente que fala bem assim: eu não vou nessa igreja não, sabe por quê? Essa você já ouviu, essa em algum lugar. Porque eu sou igreja. Eu sou igreja que eu vou. Então se eu vou na padaria, eu sou igreja. Porque se eu vou na Bíblia, eu sou igreja. Se eu estou na faculdade, eu sou igreja. Se eu estou na rodinha com o pessoal falando qual é a igreja, eu sou igreja. Fala para quem está do seu lado, cala a boca. Gente, pelo amor de Deus, hoje eu vou falar para você, teologicamente, não é igreja fora da igreja, tá? Porque Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Eu não vejo ninguém andando por aí sem cabeça. Então, se você está querendo andar lá fora sem cabeça, sem Jesus que está na igreja, eu não sei como é que você vai manter de pé, porque a cabeça está na igreja. Nós somos irmãos para Jesus. Então, meus irmãos, realmente você já estourou todo já aqui. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é que, sem estar na igreja e sem escolher as coisas que são difíceis, porque eu não falei que é fácil, não dá certo. Gente, hoje se nós queremos pegar os caminhos mais curtos, os caminhos mais rápidos, não dá. Não tem atalho para o nosso céu. Não tem atalho. Não tem atalho, meus irmãos, mas eu queria falar para você hoje: o caminho é difícil, é árduo. A gente também sofre dentro da igreja. Não é porque você está dentro da igreja que você está ganhando muito. Não é porque o pregador está na igreja que o pregador não tem que receber auxílio do governo para estar aqui se bancando. Não é não. Mas se está difícil no Senhor, longe dele fica impossível. Não dá para termos vida nova longe da igreja. Não dá para querermos hoje sermos novas pessoas sem escolher o difícil. Então, meus irmãos, hoje o convite de Deus para mim e para você é renunciar ao pecado, é ficar nessa igreja independente da situação. Enquanto o ministério se prepara para aquela coisa, só vocês sabem, não faço ideia. Quem eu queria convidar vocês, nós possamos sair dessa igreja maluco. Precisamos sair dessa igreja aqui mais doido do que as pessoas que foram jogadas na parede chamadas lagartixa. Tem que sair dessa igreja aqui, gente, virado um doido para poder evangelizar as pessoas. Que a nossa vida nova possa alcançar os outros. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: o que vai nos confirmar que o tema de hoje está sendo vivido por nós é verdadeiramente as pessoas. Uma pessoa que vive as renúncias, e a palavra de ciência que o núcleo nos dava era renúncia. O que as pessoas que vivem renúncias, as pessoas que escolhem a melhor parte, as pessoas que estão com o Senhor, essas pessoas elas conseguem incendiar as outras. Então ela tem brilho no olhar, tem parrezinho, um sorriso diferenciado. As pessoas sabem pelo seu cheiro. Quando você passa, você deixa o cheiro do convívio dos eleitos. Tem gente que quando passa deixa aquele cheiro de perfume estragado, é porque não está no convívio dos eleitos. Então, meus irmãos, hoje é dia de sair dessa igreja de cara nova, de jeito novo, mudado pelo Espírito Santo, que só Ele pode. Então, se você hoje tem os seus problemas, tem as suas cruzes para carregar, o que eu quero te dizer hoje é: com vida nova, nós ficamos mais fortes para aguentar a cruz. Eu creio que quando nós aceitamos uma
Você entendeu tudo? Não deve ter ninguém do seu lado, já acabou, já foi embora da igreja, já deu glória ao Pai aqui. Não, o Pai da sua, você entendeu tudo? Então nessa decisão, já que todo mundo entendeu tudo, eu convido você a ficar de pé nesse sentido. Decidido, meus irmãos e amigos, você pode ficar de pé também, em nome de Jesus. Dá uma vértebra nova, Senhor, dá um joelho novo. E nesse momento, meus irmãos, eu convido vocês, decididos, feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção agora. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos fazer novos, transformar. Vem visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem visitar hoje aqui. Vem visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sorriso novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sorriso novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos ouvir você nessa hora. O que o Senhor colocar no coração quando a gente cantar essa canção é que hoje, para nós fazermos escolhas difíceis e vivermos uma vida nova, a realidade desse chamado de Deus para nós, como diz o tema, é que é uma decisão pessoal. A vida nova, meus irmãos, não é quando chega um pregador lá da Bahia e vem falar mais ou menos para você durante uns 17 minutos e vem infundir para você a vida nova. Não é isso. É decisão. É da porta para fora de como eu vou agir. E o que o Senhor colocava no meu coração é que as decisões nós estamos tomando com o coração.